sobrenome é Ramos, então não cresce para baixo, cresce para cima, em Ramos. É isso. Entendi. Entendeu? Entendi. E como é que tá o mercado agora, cara? A gente tava falando aqui que tem muita coisa que. Tem muito mais trabalho, mas tem muito mais gente também, então as coisas estão mais pulverizadas e acaba não tendo muito trabalho no fim das contas, né? Mas ele tá mais decente ou não? Decente no sentido, ele é mais ou menos ético do que era no passado. As A pessoas se ética, matam mais ou menos hoje em dia, mais ou menos leais. Como é que tá ser um dublador hoje do ponto de vista humano? a ética é uma coisa da qual a dublagem não se serviu muitas vezes. É. Mas, não ri não, companheiro. Mas existe um número, principalmente do pessoal da minha geração, que tem um comportamento ético. Aliás, dos anos 70, 80 e até metade dos 90, a gente tinha um companheirismo muito maior que gerava um movimento sindical muito melhor. Hoje está tudo muito dispersado. A gente não tem acordo coletivo de trabalho em vigência, a gente tem uma série de pessoas que chamam gente com pouquíssima experiência para ser diretor para poder pagar pouco, né, para esse diretor. Então, a ética é uma coisa muito relativa. A nossa geração foi uma geração bastante ética, por quê? Porque a gente trouxe a ética dos antigos, entendeu? E colocou, atualizando o comportamento ético dentro da própria dublagem. Antigamente, o captador de áudio, o técnico de áudio, ele era tratado como cachorro de rua. Hoje em dia, cachorro de rua está até sendo tratado melhor do que era antigamente. E porque vinha de comunidades, não entendia o negócio, era forçado, então a direção humilhava. E ele não era, ele tentava participar dentro do contexto do dia a dia e era rechaçado pela direção e pelos dubladores mais top, porque achava que isso, técnico não tem que dar pitaco. A nossa geração, minha, de Márcio Simões, de Manolo Rey, de Marco Ribeiro, de Mário Jorge, quando chegou a direção, a gente começou a tratar com dignidade o companheiro que estava ali. É um companheiro que está ali para somar. Porque até o ator ou a atriz chegar e dizer gravando, é um trabalho de equipe, porra. Entende? E esse trabalho de equipe precisa ser feito com dignidade. E a gente começou a tratar o pessoal assim. E quem chegava, a gente começou a tratar de uma forma legal, de uma forma educada, né? A gente não era tratado como... A gente não começava a tratar como era tratado quando a gente começou, pelo pessoal da antiga, que queria que primeiro você tem que provar o seu talento, a sua capacidade, para depois você dizer que é dublador. A gente sempre tratou as pessoas com dignidade. E aí, hoje em dia, tem um certo problema com quem está começando, porque aí perdeu um pouco as estribeiras. O pessoal é assim, ele tá naquele mês, ele foi chamado para fazer um pouco de vozerio, aí chamou o cara para fazer o Garçom 6, o Capacete 235 da guerra e tal. Aí o que ele faz? Pega o título dos filmes, vai na internet, procura a ficha técnica, quem foi que fez o Garçom 6? Ator fulano de tal. Vai na internet, pega a foto daquele ator, compõe um cartaz, um posterzinho com a foto dele, com a foto do ator, aí coloca, eu sou fulano de tal, dublador do Beltrano. E aí, pá, bota na internet. O cara nem um ano tem de atividade e já acha que é dublador. Desculpe, mas não é. Para se formar um bom dublador, um dublador funcional, entre 4 e 5 anos. O que é? Defina um dublador funcional. É um dublador que faz o seu trabalho com capacidade artística e técnica, que chega
na hora ou, no mínimo, ele não atrasa e ele cumpre com rapidez. Caralho, então peraí. Se faz parte das regras é porque a história é extensa. Os caras atrasam muito. Tem algumas rapaziadas que atrasam, sim, e que ferram com o esquema da direção, né? Porque se você chega atrasado, fatalmente você vai começar atrasado e vai terminar atrasado e vai começar a atrasar todo o esquema do diretor e dos colegas que estão vindo posteriormente. Então é que nem dominó, aquele negocinho de dominó, que você... aí eles vão cair na mesma coisa. De repente, às vezes, no meio desse caminho, você pega um colega que é safo e aí ele bota no horário. Opa, legal, tudo bem. Tirou o negócio né, a dificuldade do diretor e do técnico de áudio. Mas o cara que atrasou, tá nem aí. Ele não quer saber. E esses caras que não são... Vamos lá, tu tá falando que tem os dubladores funcionais. Então tem também os que não são funcionais. Dos que não são funcionais... Aí eles estão fora. Então, e qual que tu diria que é a dessas 3 falhas, qual que é a mais recorrente? Que os caras eles percebem que eles estão vacilando? O cara que tá cometendo esses vacilos aí? Não. Porque isso é uma outra coisa. O cara ele nem sabe que ele tá vacilando, às vezes. Exato. O que é péssimo. Né? Péssimo. E, geralmente, você reconhece uma pessoa dessa quando ele reclama que a dublagem é uma panelinha. E ele não é chamado para fazer o principal de um filme. O cara tem 6 meses de atividade, vai fazer principal de filme onde? Que capacidade tem ele para fazer isso? Ele ainda não passou nem por metade dos desafios que um profissional passa semanalmente dentro da dublagem. Até hoje eu passo por situações desafiadoras dentro da dublagem. E olha, eu estou com 37 anos de trabalho. Como é que o cara com 6 meses, aí ele passa a dizer, mas é uma panela. Panela tem em qualquer lugar. Isso eu aprendi com Garcia Neto, pai de Garcia Júnior. Panela tem em qualquer profissão. Agora, você numa condição de direção, você que faz o tamanho da sua panela. Ou a sua panela é do tamanho de uma panela para esquentar mamadeira, ou para fazer feijoada. Depende de você como diretor. E antigamente os diretores tinham uma visão de função social da função de direção. Eles ficavam preocupados em que a maior parte dos profissionais procurassem trabalhar pelo menos 1 ou 2 horas naquele mês com ele. Hoje não. Não é o diretor que escala mais. Ah, não? É a produção. E a produção, às vezes... Mas isso não diminui a qualidade da coisa? Quer dizer, peraí. Isso não tem o potencial de diminuir... Porque o diretor não manjo, tá? Mas me parece que o diretor é o cara que mais... O diretor é o camarada que devia ter o que ele falar sendo respeitado de uma forma definitiva. Mas algumas coisas que ao longo do tempo foram colocadas para o diretor é que diretor parece funcionário de empório, de secos e molhados, porque o cliente tem sempre razão. Dublagem não é quitanda. Dublagem é um negócio artístico e técnico, um trabalho artístico e técnico, em que o diretor precisa pesquisar, precisa ver o trabalho, o produto que ele vai dirigir. E hoje em dia, quase nenhum diretor faz isso. Não estou dizendo que diretores não façam em alguns estúdios. Mas a maior parte é a produção que faz. E a produção é que escala. E vão sempre apertando a quantidade de anéis, de loops, entendeu? Cada vez você tem menos tempo para fazer uma coisa que, por exemplo, te escalam para fazer 1 hora para o equivalente a fazer 2 horas e meia. Não vai dar, principalmente se é difícil fazer. Então fica meio complicado, né? Por isso é que o diretor... tem diretor em algumas empresas que recebem menos, aceitam receber menos. Porque ele tem a possibilidade de ser diretor e ele não precisa
assistir o produto, ele não precisa fazer levantamento, ele não precisa fazer nada disso. A produção faz por ele. Entendi. Entendeu? Entendi. Nossa, tem tanta coisa assim que quem a gente que tá só assistindo, a gente não faz ideia. Bom, eu sei um pouco disso também, porque também tem um monte de coisa sobre o que eu tô fazendo aqui que as pessoas também não fazem ideia. Exato. Tipo, o cara fala, pô, por que tu nunca levou o Neymar? Ué, calma, pô. Não é bem assim. Tu acha que a gente não. nunca falou com ele? Tem um pô. monte de coisa em volta. Exatamente. Né? Tem circunstância, né? Tem o que pode, quando, não sei o que. A gente tá falando de uns caras, né? Exato. Então, que são umas coisinhas ocultas do trabalho que, no nosso caso, nosso trabalho é público, né? Exato. Então, e as pessoas olham e, por exemplo, imagina que tu vive... Pô, tu é o dublador do Shrek, como assim tu não tem um jato? E, né, os caras não fazem ideia, né? O glamour. O pessoal acha que a vida do dublador é puro glamour. Não é não, companheiro. A gente leva marmita, entendeu? A gente tem que passar fio dental porque fica com negócio nos dentes. A gente é um ser humano normal, porra. E rala pra cacete. Trabalhar indo de um lugar para o outro